Você já usou uma dor emocional como força para vencer? Aquilo que te deu força para você ir lá fazer? E você também já se sentiu desafiado, desafiada para provar o seu valor? Não era por inspiração, mas era por sobrevivência? Essa é a história de muitas e muitas pessoas. Isso também é a história da Madame C.J. Walker. Olá, caso você não me conheça, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta e mentora do grupo Mulheres com Propósito, Transformadas para Transformar. E hoje nós estamos aqui para refletir o tema de uma mente próspera e de uma mente escassa. E com esse olhar que nós vamos agora mergulhar numa minissérie. A minissérie é sobre a história da Madame C.J. Walker. É uma jornada assim intensa, de superação, de identidade, de escolha. Ela foi lançada em março de 2020 pela Netflix e contém 4 episódios que deixam marcas profundas em quem assiste. Você já assistiu? Se não assistiu, vale a pena. E depois você ouve aqui esse áudio ou ouça e depois assista, porque você vai ganhar muito mais. E essa minissérie, ela é baseada na vida real de Sarah Breedlove. Foi a primeira mulher negra americana a se tornar milionária por mérito próprio. E a série é protagonizada por Octavia Spencer e ela também assina como produtora. Olha que rico isso! Mas, mais do que contar a história de um império de beleza, a trama revela as batalhas invisíveis que Sarah travou para ser reconhecida. Imagine, uma mulher lá no ano mais ou menos de 1800 e pouco, como negra e como empreendedora. A lei da escravatura tinha sido há pouco tempo, seus pais inclusive foram escravos. Imagine para ela, tá? Então, ao longo da narrativa, nós vamos ver uma mulher que transforma aquela dor dela em combustível, mas também, infelizmente, em prisão. E é isso que nós vamos nos atentar, porque nós vamos ver as estratégias que ela desenvolveu para se proteger, como o controle, a força, a necessidade de provar ali o seu valor. Aquilo que impulsionava, mas também, sabe o que fazia? Afastava de vínculos afetivos saudáveis. Sim, ela venceu, mas a que custo? Quantas vezes nós estamos conquistando algo, mas a que custo? Porque nós não sabemos as dores emocionais e estamos usando estratégias de autoproteção. Veja, a Madame é mais do que uma biografia, esse filme é mais do que uma biografia, é um espelho para todas que tentam se curar por meio de conquistas, porque dentro das conquistas nós temos que deixar um coração também curado. Então é um convite profundo para a gente refletir sobre identidade, propósito, mentalidade e principalmente para as mulheres que carregam tantas cicatrizes invisíveis. Então fica comigo que nós vamos ter mais de um vídeo, talvez de 3 a 4 vídeos para alcançar a profundidade dessa história. E nós vamos justamente adentrar agora nessa mentalidade. Nós queremos destacar a mentalidade da Madame Walker. Então veja, como já falei, como uma mulher negra, pobre e rejeitada se tornou a primeira milionária dos Estados Unidos. Então, ela não apenas criou esse império de beleza, ela transformou a dor em propósito, mas ali ela teve rejeições. Ela também usou a rejeição como motivação. Ela também tinha limites sociais, mas ela tinha o quê? Uma visão estratégica. Não adianta eu ficar combatendo os limites sociais. Eu tenho que ter visão estratégica para o quê? Superar esses obstáculos. E ela usou dessas estratégias. Então, mesmo em um tempo de racismo, machismo e extrema pobreza, ela cultivou o que o livro Mente Milionária, Os Segredos da Mente Milionária nos fala. E nós, da comunidade Mulheres com Propósito, esse mês nós trabalhamos o livro Segredos da Mente Milionária e também estamos trabalhando
a reflexão em cima desse filme. Então, tudo que eu for falar vai ser com base também nessas duas reflexões, tá? E nós vamos chamar de mente próspera a mentalidade da dona, da Madame, né? Ela tinha essa mente próspera, sim, porque ela mesmo sendo uma lavadeira, sem recursos, ela pensava como líder, ela pensava como empreendedora. Então, sabe, não interessa a nossa profissão, o que nós fazemos, a nossa mente. Primeiro, nós temos que nós somos os líderes da maior empresa que existe, que é a nossa vida. Se nós não aprendermos a nos autoliderar, nós vamos ter dificuldade de liderar tudo que vem nas nossas mãos e tudo que nós fazemos. Então ela não ficou também focada na posição dela e nem na profissão. Ela tinha um pensamento de líder e empreendedora. Então veja, pessoas prósperas, elas acreditam que elas criam a própria vida, que elas podem ser autoras de sua vida, elas podem ser protagonistas. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, para a gente sair dessa posição de vitimismo. O vitimismo só nos leva a nos afundar, só deixa marcas mais intensas das nossas feridas emocionais, tá? Então, a Madame Walker, ela não se via como vítima, ela não olhava para ela como vítima. Nós vamos ver que foi um processo também, tá? Mas aos poucos. Mas se ela não tivesse uma mente de líder empreendedora, ela nunca sairia do papel de vítima. Nós vemos isso claramente quando ela recusa continuar vendendo produtos de Ed, que depois nós vamos entrar também falando dela, e decide criar a sua própria marca. Olha só, ela criou a sua própria marca. Então ela tinha uma mentalidade de líder, uma mentalidade de dona do negócio, tá? É o primeiro tópico da mentalidade próspera da Madame Walker. O segundo tópico ela transformou rejeição em combustível. Ed, lembra, no filme ela vai lá, Ed já era uma empresária, tinha ali produtos de beleza, produto para cabelos para as mulheres negras, e a Madame Walker se ofereceu para ser representante de Ed. E a Ed a rejeitou, porque falou que não queria uma pessoa naquele naipe, daquela posição, daquela estrutura, representando o papel dela. Então, ela sofreu essa rejeição. Depois, os homens a desvalorizavam. Imagine naquela época ainda, uma mulher querer ter um negócio. Então, a sociedade a excluiu. Então, ela teve vários momentos de rejeição. E o que ela fez? Ela se rendeu a essa rejeição? Ela ficou lá chorando? Não. Ela observava a rejeição e pensava, qual estratégia eu posso ter para o quê? Superar. Ela não ficava olhando para a dor da rejeição, ela ficava olhando qual direção, qual caminho ela poderia ir. Então ela usou a rejeição como fogo, como combustível para o crescimento. Ela nos lembra que não é o que acontece, é o que nós vamos fazer com isso que nos acontece. Só que nós ficarmos grudados no que nos aconteceu, nós vamos ficar como a coitadinha, a vítima, e não vamos sair do lugar. Um terceiro ponto de uma mentalidade próspera da Madame, ela sabia vender e acreditava no próprio valor. Isso é uma tarefa que para muitas de nós é difícil. Por quê? Muitas vezes nós não acreditamos no valor daquilo que nós estamos vendendo. Eu, por exemplo, eu não consigo vender aquilo que eu não acredito. Então, para mim é muito difícil falar, tal coisa é boa. Tem pessoas que vendem, que a gente brinca, né? Vende até a mãe. Mas ela ali, ela acreditava no produto, ela usou o produto. Então, ela era uma entusiasta, ela era ousada e ela tinha clareza do que ela queria. Então, ela vendia, ela ia lá para vender. Inclusive, ela formou uma equipe de mulheres vendedoras e líderes. Quando ela foi fazer o primeiro teste para vender, ela pegou lá as latinhas do produto, que inclusive era de Ed,
e foi numa feira, num lugar onde tinha bastante mulheres, e ela começou ali a contar a história dela, como a forma, como o cabelo dela estava e como o cabelo dela estava agora, como era antes e como estava agora, e quanto isso mexeu com a autoestima dela. Trouxe mais segurança, mais alegria. Então ela usou com entusiasmo, ousadia e clareza, mostrando a dor que as mulheres negras tinham devido ter um cabelo mais difícil de cuidar. Então vocês percebem que as pessoas prósperas, elas promovem aquilo que elas dão valor e elas têm coragem e entusiasmo. Então, quantas vezes você aí tem um talento que Deus te deu de fazer algo, mas você não promove o que você faz? Você vai querer que as pessoas batam na sua porta, você tem que apresentar o seu produto. Isso, gente, muitas vezes eu estou no metrô, eu vejo pessoas vindo apresentar um produto ou em algum lugar, e muitas vezes jovem, pessoas assim, eu fico pensando, existem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que já a gente percebe que para eles aquilo lá, eles fazem até meio sem escrúpulo. Mas você percebe que tem pessoas ali que estão vencendo a barreira devido à necessidade, mas estão com entusiasmo, que estão com coragem. Eu admiro tanto isso, sabe? Porque muitas vezes, se a gente não der esse passo, a gente não faz as conquistas. E a gente tem que sair da zona de conforto do nosso medo, né? Então, veja, ela sabia vender e acreditava no valor. Ela recebia bem também a prosperidade. Ela não sentia culpa por enriquecer. Você viu se ela ficava culpada, se sentia, eu não mereço isso, é muito para mim. Não, ela recebia bem a prosperidade. Ao contrário, ela usava a prosperidade para ajudar outras mulheres negras a terem cabelo melhor, a se levantarem, a terem os negócios, serem revendedoras. Então, isso é uma mente de prosperidade, é uma mente de abundância. Ela também pensava grande. Ela, mesmo vendendo de porta em porta, ela sonhava com fábricas, com franquias, com centro de formação. Então, nós começamos a dar um primeiro passo. Mas a gente pode olhar e ver como expandir aquilo que nós temos. Então, ela pensava grande. Então, veja a mente próspera. Outro ponto de uma mente próspera: conexão com o propósito. Então, a prosperidade dela não era um fim em si mesma. O que eu quero dizer com isso? Ela queria representar algo maior. Ela queria, assim, abrir caminho para outras mulheres, mudar, para outras mulheres terem narrativas diferentes da sua vida. Então, ela queria algo maior para as mulheres. Ela sabia da dor, sabia das condições, tudo que, se para a mulher já era difícil, imagine as mulheres negras, pobres. Então, a dificuldade era muito maior. Veja, nem todo crescimento acontece só do lado de fora, né? Nós sabemos que a mulher, para ser visionária, ter uma mente própria, uma mente próspera, ela pode ainda carregar feridas, tá? Porque ela pode muito bem estar tendo uma alavancagem do lado de fora, mas ela ser impulsionada pelas feridas, né? Então é isso que nós vamos lá aos poucos em cada vídeo observar, né? Porque nós vemos que ela realmente, ela tinha uma mente próspera, mas ela não cuidou das suas feridas emocionais. Inclusive, não sei se vocês lembram de uma cena impactante, aonde ela olha no espelho, e sempre que antes ela olhava no espelho, ela via muitas vezes a imagem antiga dela, que ela é aquela imagem daquela mulher que estava com os cabelos caindo, aquela imagem sem autoestima, de uma mulher sem brilho nos olhos. E vinha aquela imagem e a imagem atual dela, onde ela já estava passando por toda aquela transformação. E tem um momento do filme que ela começa a se olhar no espelho e vem aquela perturbação e começa a vir a imagem antiga e a imagem nova, imagem antiga e imagem nova. Aí ela dá um murro na imagem antiga, que ela dá um murro no espelho. Qual o símbolo? Aquilo lá é muito simbólico, gente. Ela está rompendo com a identidade velha e dolorosa. E nós temos que ter esse basta na nossa vida. Todos nós temos que ter. No início é um processo. Fica
aquilo vindo e voltando, até que nós temos que dar um basta. Então ali foi o momento do basta que ela fez naquele gesto simbólico, tá? E como isso pode se aplicar a nós? Mesmo mudando para o lado de fora, ainda podemos nos ver pela lente da escassez, pela lente da rejeição, pela lente da menina ferida. Então, quando ela olhava ali para ela e via aquela mulher ainda cheia de dores, ela estava olhando pela lente da escassez, pela lente da rejeição. Mas na hora que ela deu o murro, ela rompeu com essa lente. Então, a mente, ela tende a repetir muitas coisas que já vieram de padrão em nós. Por isso que nós temos que dar um basta. Então, ainda que vinha aquela mulher frágil, ela falou, se posicionou, não, agora eu sou a mulher que se encontra nesse momento. Então, existe realmente algo que nós temos que conversar com o nosso interior. Sem isso, nós não vamos romper com a velha identidade. Agora eu quero deixar algo claro. Naquele basta que a Madame deu ali um soco no espelho, ela rompeu de ficar se olhando com aquele olhar de coitadinha, de vítima e de rejeição. E isso foi um passo extremamente importante para ela caminhar e ficar com foco no que ela queria. Só que ao mesmo tempo, aquele espelho quebrado, ele foi deixado marcas. E o que essas marcas também têm um símbolo? Que ela carregava dentro dela uma história de sobrevivência, rejeição e medo. Veja, ela deu um basta, mas ela não curou várias outras áreas dentro dela. Então, como empresária, ela estava seguindo firme, mas ela tinha uma dor ali que ela tinha que ficar provando o tempo todo. Tá? Então, veja, quando a dor não é curada, ela se transforma em armadura. A Madame Walker, ela construiu uma armadura, uma força aparente que sustentava estratégias de autoproteção. Talvez seja difícil vocês entenderem isso até que eu estou falando, porque a gente olha, a gente vê ali muita coisa boa, mas a gente vê muitas feridas por detrás dessas coisas boas. Como empresária, ela venceu, mas a gente viu o final da vida dela como foi. E ali ela foi construindo armaduras invisíveis, que a gente chama de estratégias de autoproteção. E eu vou dar uns exemplos de estratégias de autoproteção para vocês terem uma ideia. Veja só. Autossuficiência exagerada. Ela fazia tudo sozinha, gente. Ela não confiava. Porque isso a protegia contra o abandono, contra a traição. Ela perdeu os pais muito cedo, quando era criança. Quando uma criança perde os pais muito cedo, a sensação é de abandono. Ela, do primeiro marido, ela teve traição. Desculpa, o primeiro esposo também faleceu. E isso representa o quê? Também abandono. Então, ela tinha a perda do controle. Então, o que ela necessitava? Fazer tudo sozinha, não dava para confiar em ninguém. Porque dá que a outra pessoa vai me deixar também, vai me abandonar. Então, vocês perceberam que o que eu estou chamando de estratégia de autoproteção? Ela também tinha um controle excessivo. Ela queria decidir tudo. Ela não delegava. Medo de perder o que construiu, medo de falhar. Então, esse medo de perder o que construiu, medo de falhar, ela pôs a casa até ali para ficar na pendência de dívidas, tudo, e ela ia em frente, se desse errado, ela ia perder tudo, tá? Então, porque ela não queria perder o que construiu. Então, outra coisa, ela também tinha uma autovalidação constante, ela precisava ser reconhecida, porque ela combatia a humilhação e a invisibilidade que ela viveu na infância, que ela viveu sendo uma lavadeira, que ela viveu naquela condição. Então, ela tinha uma necessidade de ficar provando isso. E como eu já disse até para vocês, a dificuldade de confiar. Ela não confiava em mulheres também negras, porque como Ed, nem no próprio marido. Né? Então, ela realmente, até dentro da sua classe social, ela não confiava, porque ela tinha também uma necessidade de competição.
Então, juntos era mais difícil para ela. Ela precisava estar à frente. E a negação da vulnerabilidade, né? Até quando ela ficou doente, ela não falou nada. Só depois, quando não deu mais, né? Que ela realmente demonstrou. Então, ela sempre se mostrava forte. Mas por dentro havia dor, que é o medo de desmoronar. Você percebeu que tudo tem um medo por detrás? Ela tinha foco total no trabalho, mas ela usava o trabalho como fuga da dor emocional, para evitar sentir, para evitar falhar. E aquela imagem também super controladora, aparência e postura impecável, proteger-se do julgamento racial e do gênero. Então, olha, eu citei para vocês aqui 7 estratégias de autoproteção. E ela usava ali para deixar suas dores ali quietinha. Então, a primeira, a autossuficiência exagerada. 2, controle excessivo. 3, autoavaliação constante. 4, dificuldade de confiar. 5, negação da vulnerabilidade. 6, foco total no trabalho. E 7, a imagem super controladora. Então, essas estratégias que ela desenvolveu foi para enfrentar as dores e os desafios. Funcionaram como uma armadura invisível, protegeu ela do mundo, mas também limitou a capacidade dela de se conectar plenamente com os outros, com ela mesma. E por trás dessa armadura estavam feridas profundas. E essas feridas, a gente vê a ferida do abandono. Como falei, ela perdeu os pais cedo, então ela aprendeu que depender pode ser igual a perder. Ela também tinha a ferida da rejeição, que é desprezada pro Ed, pela sociedade, pela própria cor, né? A traição, viveu isso no casamento, ela viveu isso nos negócios. Então, olha a outra ferida, injustiça. Luta para corrigir isso sempre para ser melhor. Então, ela luta para corrigir tudo que acontece para sempre ali ser o melhor, para combater a injustiça. E também a ferida da humilhação, porque ela foi subestimada, né? Até pela própria Ed, que também era considerada negra, mas por ter uma pele mais clara, a rejeitou. Então, ela era subestimada por ser negra, por ser pobre, por ser feia, por ser mulher. Então, ela construiu uma fortaleza, mas infelizmente ela viveu sozinha dentro dela. E depois a gente vai adentrar em outros detalhes. Então, veja, a história da Madame Walker tocou você até agora, de alguma forma? E se você também já se sentiu que precisava provar o seu valor, hoje, graças a Deus, não tenho mais isso, mas já teve momentos na vida que eu me vi muito como a Madame Walker, com uma armadura emocional enorme, sabe? Então, para um pouquinho para perceber. Será que você está usando uma dessas estratégias de autoproteção, uma dessas armaduras, para talvez provar o seu valor? E aí você percebe que tem usado a dor como força, mas às vezes se sente presa a ela. Eu quero te fazer um convite. Na comunidade Mulheres com Propósito, a gente caminha juntas para ressignificar essas dores, curar feridas emocionais e construir uma vida com mais propósito e descanso e identidade. Aqui na comunidade, você vai encontrar apoio, reflexões, livros transformadores, encontros com temas profundos como esse. Inclusive, essa semana o nosso encontro vai ser em cima disso. E principalmente, mulheres reais. Você vai encontrar mulheres como você, vivendo processos reais. Se você sente que você passou da hora de cuidar da sua saúde emocional, da sua mente, da sua alma, vem com a gente. Não passou da hora não. Só que você tem que tomar uma atitude. Você tem que sair da sua zona de conforto. E eu te espero na comunidade Mulheres com Propósito. O link para entrar está aqui embaixo do vídeo.
E se esse vídeo narrado te abençoou, caminha para outras mulheres, assina o canal e curte também. Assim o YouTube entende que o tema é relevante e mostra para outras pessoas. Te encontro lá na comunidade Mulheres com Propósito.